Boa noite, queridos. Uma noite fria. Há promessas aí na igreja que domingo que vem vai ter um cafezinho quentinho lá na frente, pastora. Não é verdade? Né? Nós vacilamos ontem, tinha um monte de pinhão aqui, saímos distribuindo para todo mundo na festa. Depois que a gente pensou, poxa, poderíamos ter guardado aqui para o nosso culto, para a nossa confraternização, porque hoje é um dia de ceia. Nós costumamos no primeiro domingo do mês, né, fazer a ceia ao Senhor, como Ele disse, para nós lembrarmos daquilo que Ele fez por nós. E lembrando daquilo que Jesus fez por nós, me faz lembrar que tipo de vida eu estou vivendo hoje. Se eu ouvir que um dia Jesus Cristo morreu por mim, o que eu faço hoje com esta palavra que Ele trouxe à minha vida? Porque é muito fácil você olhar um filme e ver Jesus morrendo na cruz de uma forma tão romântica pela humanidade, e hoje você simplesmente não viver por aquele preço que Ele pagou por você, não é mesmo? Porque quando nós não cremos em Jesus, a gente simplesmente despreza tudo aquilo que Ele fez na cruz. Quando Jesus junta aqueles que o seguiam, que se tornaram cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo, seus discípulos, Ele reuniu eles numa mesa para compartilhar o pão, para compartilhar o vinho. E Ele falou: estão vendo isso aqui? É o cálice que representa o meu corpo, vai ser entregue. O vinho é o cálice que representa o meu sangue, entregue por vocês. O pão é meu corpo, entregue por vocês. Tudo isso entregue por vocês. Mas muitas pessoas ouvem isso e de uma forma romantizada, simplesmente pensam: nossa, que amor, Ele entregou por mim. Lindo isso no papel, mas na prática, como eu e você temos vivido isso? Será que o nosso estilo de vida, ele transmite que nós realmente temos fé no sacrifício de Jesus? Que nós realmente acreditamos nele? Por isso a gente se reúne num domingo à noite, no frio? Ou a gente simplesmente vem, geralmente não pode faltar, o primeiro domingo do mês, porque vai ser a ceia, e ai de mim se não ceiar, porque tem pessoas que pensam isso. Você pode ceiar todos os dias nós temos que lembrar, mas a gente escolheu o primeiro domingo do mês para estar lembrando. Mas viver Cristo com fé é todo dia. Diga para alguém que está do seu lado, diga: viver Jesus Cristo é todo dia. Se eu não vivo Jesus Cristo todo dia, de duas uma: ou eu sou um hipócrita, mentiroso, estou me enganando, ou eu não conheci Jesus, por isso que eu não vivo conforme Ele. Se eu não vivo Jesus Cristo hoje, se Ele não vive em mim, ou você não conhece Ele ainda, ou você é um hipócrita. Jesus Cristo disse assim, aquele que aumentou aí, pessoal, o microfone, piorou tudo agora. Microfonia, parem de brincar aí, estava tão bom. Pode abaixar bem. Sei lá o que vocês fizerem, desfaz tudo. Amém, amém, amém. Estava ótimo. Tá bom. Onde eu estava mesmo, irmãos, que estavam prestando atenção? O dia a dia. Continuemos então. Jesus Cristo, Ele está vivo. E eu e você precisamos viver como se Ele estivesse aqui dentro da gente. Porque se a gente não vive isso, a gente está vivendo um engano, uma hipocrisia. Se você já conhece a Cristo e não vive isso, se olha no espelho e pergunta para o Espírito Santo: que tipo de cristão eu sou? Que estilo de vida eu estou vivendo? Por isso nós queremos falar hoje sobre estilo de vida. Cristo vive em mim, que está lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, quando Paulo escreve para a igreja da Galácia, ele fala com os irmãos. Paulo escreveu para um monte de gente. Lembra quem era Paulo, gente? Paulo, ele era um homem da lei, que estava aprendendo, que ele sabia todas as regras.
E ele estava pautado pela lei do seu tempo, dos judeus. Ele estava ali o tempo inteiro. E ele começou a perseguir cristãos. Porque ele acreditava que eles estavam fora daquela lei. E Paulo então viveu perseguindo, matando, concordando com o assassinato de cristãos. Esse era o antigo Paulo. Só que agora esse Paulo que tem um encontro com Jesus, ele não tem mais a vida mudada. E deixa eu te falar, se você realmente teve um encontro com Jesus Cristo, a sua vida não pode ser a mesma. Não pode. Algo tem que mudar. Porque a história da humanidade, ela foi marcada com um pontinho no meio dela, dizendo assim: o que aconteceu antes de Jesus nascer e o que acontece depois que Jesus nasce. Ele muda a história da humanidade. Se Jesus Cristo está dentro de você, a sua história tem que ter um antes e um depois. Não pode ser igual. Tem que mudar. Tem que mudar o que, pastor? Tudo. Tudo tem que mudar. A maneira de eu me vestir, a maneira de eu falar, a maneira de eu olhar, a maneira de eu pensar, com quem eu ando, tudo tem que mudar. A maneira como eu trabalho, a maneira como eu trato os irmãos, tudo tem que mudar. Porque se nada muda, se o meu estilo de vida não passa a ser como o de Cristo, ou eu não conheço a Cristo, ou eu sou um hipócrita. Parecem duras palavras, mas quem disse foi Paulo. Foi Paulo que disse. Sabe que Paulo? Aquele que matava cristãos, aquele que concordava que eles tinham que morrer porque não seguiam uma lei. Aqueles que estavam vivendo debaixo de uma fé no Salvador, aqueles que estavam vivendo debaixo de uma graça que Deus derramou sobre eles. Eles esperavam o Messias, e o Messias estava ali entre eles. E a sua cegueira, o seu estilo de vida, do seu jeito de ser e não do dele, cegava eles, a ponto de matarem o próprio Messias. A cegueira por querer viver pela lei. Não ceie porque você acha que você tem que cear. Ceie se você realmente crê no Cristo e você quer fazer em memória dele. Porque você tem fé nele. Não porque alguma lei que fizeram em algum dia foi estabelecida. Faça. Não faça simplesmente porque Jesus pediu. Faça porque você de fato o ama. Porque você de fato quer abrir mão de tudo para viver o estilo de vida de Jesus. Essa é uma noite para você meditar se Cristo realmente está vivendo na tua vida. Porque se Cristo realmente está vivendo na tua vida, você reflete Cristo. Caso não, você reflete as trevas. A Bíblia diz: cuidado para que a luz que age em vocês não seja trevas. Cuidado. Então agora eu quero convidar você a caminhar um pouquinho na história comigo, abrindo lá no livro, a carta de Gálatas. A carta que Paulo, aquele ex-assassino de cristãos, agora um homem que teve um encontro com Jesus e que se tornou um dos maiores cristãos da face da terra, que escreveu cartas para ajudar as igrejas a continuarem caminhando. E aqui onde nós vamos ler, teve um momentinho que ele deu umas enroscadas com um grande discípulo de Jesus também, Pedro. Já ouviram falar? Grande Pedro, maravilhoso Pedro. Mas como eu e você, queridos, somos falhos, somos diferentes. Mas o importante é todos estarmos juntos, caminhando para a mesma direção, com o mesmo propósito, de levar aquele amor que nós recebemos para as pessoas lá fora, onde estão os perdidos. Vamos ler o que a Bíblia diz. Vamos ler o capítulo 1, o capítulo 2 e 3 versículos do capítulo 3. Não perca a leitura aí, acompanhe na sua Bíblia.
E Paulo escreve essa carta para os Gálatas e começa dizendo: Paulo, apóstolo, não na parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, para as igrejas da Galácia. Então, quem está falando aqui é Paulo, igreja da Galácia. E ele continua dizendo lá no versículo 3: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, parece tão simples e normal ver Paulo falando isso, mas você lembra aqui que há pouco tempo ele estava matando esses cristãos? E agora ele está dizendo: graça a vós e paz da parte de nosso Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar o tamanho, o peso dessa frase? Paulo dizendo nosso Senhor Jesus Cristo. Será que esse Jesus Cristo mudou a vida dele, gente? Mudou pouco, mudou muito? E esse Jesus Cristo tem feito o que na tua vida? Ou melhor, o que você tem deixado Jesus fazer na tua vida? Porque a decisão é nossa. Versículo 4: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Aqui também é muito forte isso, porque aqui mostra Paulo reconhecendo que quem tinha que morrer era o Paulo, era eu e você que tínhamos que morrer. Mas aqui ele lembra e enfatiza: o qual morreu pelos nossos pecados. Quem morreu pelos nossos pecados? Jesus Cristo. E ele diz: ele morreu por aquilo que ele não precisava morrer. Vocês lembram que a Bíblia fala, quando Estevão estava para ser apedrejado, e Paulo era um moço aprendendo a lei, segurando os casacos de todo mundo, sentado ali assistindo aquele momento de morte, onde Estevão olha para o céu e sendo apedrejado aos olhos de Paulo, ele olha e fala: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. As mesmas palavras que Jesus Cristo usou na cruz. Você imagina o peso que talvez Paulo tinha no seu coração pelo seu passado? Um peso tão grande que o constrangia de não viver para Cristo. Um peso tão grande de pecados que o constrangia de não falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas. O mesmo constrangimento que eu e você temos que ter quando nós acordamos todos os dias e vivemos só para nós mesmos. Mas Paulo diz: Cristo vive em mim. Versículo 5: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. A glória é toda dele, para sempre e sempre. Ficou claro isso para nós, né? Mas agora que Paulo começa a escrever, por que esses irmãos da galáxia, também da galáxia, né? Eles estavam meio inconstantes. Eu e você, às vezes, dão umas desequilibradas na vida, sim ou não? Vixe, não damos é pouco. Graças a Deus que as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. E Paulo aqui está escrevendo para ajudá-los, não para condená-los. E Paulo diz assim, ó: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele está falando: me admira que logo vocês receberam o evangelho, agora vocês já estão passando para outro, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Você acha que hoje nos nossos dias tem pessoas que estão querendo perverter a palavra de Deus? Estão empregando inverdades, coisas que não são bíblicas, coisas que eles acham que é assim, que eles acham que é dessa forma que interpreta. Muitas pessoas hoje também
Estão pregando outro evangelho, que não é aquele que Cristo nos deixou. E o que eles estão vivendo aqui na Galácia não é diferente do que muitas vezes eu e você possamos estar vivendo. Nós corremos o risco de estar vivendo o nosso evangelho no dia a dia, olhando algumas coisas da palavra, ignorando outras como se elas não estivessem lá. E se nós conhecemos a Cristo, estamos fazendo isso, somos hipócritas, mentirosos. Não sabemos o que estamos fazendo. Então Paulo está escrevendo: poxa, me admira como logo, rapidamente, vocês saíram do evangelho e já foram para o outro, o qual não é outro, senão há alguns que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, expulso. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja expulso ou anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Olha só, Paulo, ele se arrisca muito quando ele diz isso. Ele está dizendo: agora eu quero agradar os homens ou eu quero agradar a Deus? Porque agora, como um cristão, se ele quiser agradar aos homens que ele agradava antes, o que ia acontecer com ele? Morte. Como cristão, agora nesse momento aqui, se Paulo quisesse voltar atrás, lá com os profetas, os profetas não, os homens da lei, os estudiosos da lei, se ele quisesse voltar lá, o que ia acontecer com eles, gente? Pode falar bem alto. Arrancar a cabeça, cortar ele no meio, tacar pedra nele. O fim seria morte. Mas ele diz aqui, ó: procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? E essa pergunta serve para mim e para você hoje. Que favor você procura hoje, no estilo de vida que você está vivendo? Você está procurando agradar a Deus? Ou ainda você quer agradar os seus amigos? Ou ainda importa agradar as pessoas que estão ao seu redor? Ou os seus parentes? Ah, eu não venho na igreja, meus parentes vão brigar comigo, por isso eu nem convido eles, porque eles vão brigar, cara virou crente. Paulo continua dizendo: ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se você quiser agradar os homens, não seja servo de Cristo. É isso que ele está dizendo. Se você quiser agradar a humanidade, não seja servo de Cristo, porque o mundo jaz no maligno. E se você não entender isso, não adianta. Você vai viver num buraco a vida inteira, achando que está na luz, achando que está por cima, mas está num buraco. Versículo 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder. Olha, ele está falando do passado dele. Ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele está dizendo que ele era um aluno mais aplicado que todo mundo. Versículo 15: quando porém ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Quem eram gentios? Eram as pessoas que não estavam ali no judaísmo, que não faziam parte ali do povo, eram os de fora, é os que a gente chama hoje as pessoas do mundo, sem detença, ou seja, sem demora. Não consultei carne e sangue, nem subi para Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco.
Decorridos 3 anos então, eu subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão o Tiago, que era irmão de Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus eu testifico que não minto. Depois eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Eles estão afirmando: olha, aquele que antes pregava e falava para que os cristãos morressem, hoje ele é um cristão, hoje ele prega Jesus Cristo. Será que esse Jesus mexeu com as estruturas desse Paulo? Será que a vida de Paulo vive no mesmo estilo de antigamente? Não. O que Paulo mudou por amor a Cristo? Tudo. Não tinha cara mais estudioso que ele lá, ele disse. Ele era como se fosse um prodígio. Ele sabia toda a lei. Mas quando Jesus chega na tua vida e na minha vida, Ele muda tudo. Tem que mudar. Porque se não mudar, você não está deixando Cristo viver em você. E você está se enganando, vivendo uma mentira ou vivendo na hipocrisia, se você já conhece a Cristo. Mas se você está aqui hoje e não conhece a Cristo, nós queremos convidar você a meditar nessa palavra. E se você quiser ao final dizer: Jesus, eu quero que você seja o meu único Senhor e o meu único Salvador. Estamos em qual versículo agora? 24, vamos lá. E glorificavam a Deus a meu respeito. Já pensou? Cristãos glorificando a Deus por agora este Paulo estar falando de Jesus. Estão testemunhando Paulo. Da mesma maneira que muitos falavam: nossa, Paulo assassino, agora eles estão falando Paulo, aquele que assassinava. Não, agora ele é um cristão. Agora ele fala de Jesus. Todo mundo sabe, quando cita o nome dele, não é mais assassino, agora ele é um cristão. Capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez para Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Por que ele pregou para os maiores influência? Para que eles também pudessem compartilhar com aqueles que lhe tinham influência. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. O que ele está falando aqui? Porque os judeus tinham o costume da circuncisão. Para quem não sabe, eles iam lá, arrancavam uma pele do órgão genital do homem para marcá-lo. Eu fico pensando como que era a fiscalização desse negócio. Tu és circuncidado? Sim. Levanta, sai aí. Só podia ser assim, né, Bê? Como é que é provar? Só podia ser assim. Mas Pedro, ele estava pregando para esse tipo de pessoas. E Paulo aqui está dizendo que ele estava pregando o evangelho da incircuncisão, que é o que eu e você hoje, graças a Deus, vivemos. Que é o evangelho da fé, pela graça, somos salvos.
Versículo 8, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a minha Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Aqui, sabe, os apóstolos que caminhavam com Jesus, eles estavam tipo dando um aval para Paulo, para Barnabé. Em outras traduções dizem que eles apertaram a mão deles e então eles foram como cristãos verdadeiros ali, com o selo de Cristo no seu coração, foram para as suas missões. E o versículo 11 diz: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se. E por fim, aqui, Cefas, que ele está falando é Pedro, tá, gente? Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro, ou Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, aqui Paulo está dando uma cutucada no Pedro, tá? Se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós judeus, por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo diz, eu morri para a lei, que supostamente essa lei era seguida para eles buscarem a quem? Deus. Você entende o perigo de viver aqui por uma certa lei? Por viver simplesmente? Também é a mesma forma de ceiar por ceiar, porque é um domingo, porque tem que ceiar, porque a pessoa se sente às vezes com um peso se não ceiar. Ele está falando aqui que ele deixa a lei para viver Deus. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. E ele diz, estou crucificado com Cristo. Para mim isso aqui é tipo, quando às vezes eu ia lá para minha cidade no Paraná e as pessoas não usavam cinto, e eu me escandalizava, o cinto de segurança. E eu sentava e botava o cinto e eles davam risada da minha cara, tirando sarro de mim. Ah, bobo, não precisa colocar isso não. Eu falo, ué, mas para que é o cinto? Ah, não precisa, aqui a polícia não para ninguém. Eu falei, mas como é que chama isso aqui? Cinto, cinto do quê? Segurança. Para quê? Como se eu fosse o cara da lei, entende? Mas eu não estava nem aí para a lei. Eu morri para a lei. Eu estava aí para minha segurança. Eu colocava o cinto. E a pessoa não colocava o cinto. Aí eu pensava manchete, né? Carro bate e apenas aquele que estava de cinto sobrevive milagrosamente. Misericórdia, meu irmão. Mas o cinto, ele é para segurança. E a gente tem que usar para ter segurança, não porque a lei manda. O semáforo está lá e eu tento respeitá-lo porque o guarda vai me multar se eu furar o sinal.
Não, porque existe semáforo para botar ordem no trânsito, para que as pessoas não fiquem se matando. E como dizem, né? Você está num semáforo, tarde da noite, não tem ninguém, e pode ser um lugar perigoso. O cara da lei vai fazer o quê? Não, tá no vermelho, não vou passar. Não, e ele fica ali, olhando. Eu não sei você, né? Mas minha esposa diz que eu assisto muito filme. Eu fico olhando para todos os lados. Aquele que vai chegando devagarinho no semáforo e não para, sabe? Quando não tem ninguém atrás. Porque caso você acelera mais. Só eu que faço isso, Luiz? Não. E se não tiver ninguém, qual é o próprio conselho da lei? Se for num lugar perigoso, segue, fique esperto. Então nós temos que seguir estas leis, porque senão a gente vai sofrer uma consequência terrível, ou porque isso é para o nosso bem? Da mesma forma, a palavra de Deus. Sabe que tem gente que, quando vira cristão, morre de medo que o seu estilo de vida, ao qual ele escolheu viver, vai mudar totalmente. Porque ele quer viver o seu evangelho. Ele quer todos os benefícios de Deus, mas não quer seguir todas as leis de Deus. Não quer. O que é isso? Viver seu próprio evangelho. Quando Jesus entra na nossa vida, tem que mudar tudo. Tudo. Tem que mudar, não pode ser igual. Eu não tenho que seguir a palavra de Deus porque o meu pai mandou. Eu me lembro que eu conheci a palavra de Deus com 7 anos de idade. E quando eu tinha lá uns 18, 19, eu peguei a Bíblia, fui na janela do meu quarto, 3º andar, não ia pular não, gente. Mas eu fui lá, e eu peguei a Bíblia assim, e apontei para o céu, e falei: Deus, está aqui aquilo que chamam da tua palavra. E dizem que foram homens inspirados pelo Senhor que escreveram. E se tudo isso que está escrito aqui é mentira, então eu estou falando sozinho. É assim que eu fiz. Mas eu quero dizer para o Senhor, que eu acredito que está aí, que eu creio em você. Não porque o meu pai e a minha mãe me falaram, mas porque eu escolhi crer na tua palavra. Eu escolho viver, não porque meu pai e a minha mãe viveram, porque eu quero Jesus no meu coração. Eu quero que Cristo viva em mim. Gente, muitas bênçãos já tinham acontecido na minha vida por viver aqui, segundo o estilo de vida que o meu pai e a minha mãe me colocaram. E graças a Deus souberam dizer: ei, na minha casa não. Não, não, não. Porque é caminho de morte, meu filho. É caminho de morte. Os meus pais nunca me mostraram a lei como algo é proibido fazer. Não. O que foi passado para nós é porque é mais importante agradar a Deus. E quando eu estava fora de casa com 15, 16 anos vivendo os meus sonhos, o que estava escrito embaixo do meu beliche? Sozinho buscando os meus sonhos. Mais importante é agradar a Deus. E tinha um versículo, e não tinha um pai e uma mãe para dizer: ei, meu filho, cuidado com quem você anda. Ei, meu filho, cuidado com a música que você vai ouvir. Eu vivia lá no mundo de futebol, cheio de porcaria. Um monte de mulheres querendo ficar com a gente. Um monte de bajulação. E eu nem fui profissional, mas é um meio onde as pessoas estão bebendo, onde as pessoas estão se agarrando. Cheio de besteira, e música para lá do mundo, e música para cá, e eu estava lá em busca de um sonho, mas Cristo estava aqui dentro de mim, e mesmo lá, graças a Deus, eu escolhi Cristo, o estilo de vida de Jesus. Eu sabia que a palavra que plantaram dentro de mim aqui, era que me libertava, e que aqueles caras estavam todos escravos do pecado. Eu não esperei meu pai e a minha mãe me ligar e dizer: ei, filho, como é que você está? Está andando direitinho no caminho do Senhor? Não, por quê? Porque eu recebi Jesus Cristo. Eu tive um encontro com Cristo no meio do caminho, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque eu deixei Cristo viver em mim. Esse é o mérito que eu e você podemos ter. Meu pai falava assim: meu filho,
Você não vai para o céu porque os seus pais são pastores. A salvação é individual. E eles falaram isso 1 milhão de vezes para mim e para os meus irmãos. E eles chegavam na escola e falavam para a diretora: filho de pastor não é pastorzinho. Não cobre os meus filhos como vocês querem me cobrar. Porque eles estão aprendendo. E graças a Deus nós aprendemos. E caminhamos uns com os outros, como eu e você estamos aqui, para aprender a palavra de Deus. Então nós não temos que seguir a lei pela lei. Nós temos que seguir um estilo de vida por amor a Jesus Cristo. Porque se eu vou fazer em memória dele, é porque eu o amo. É porque eu desejo estar com ele. É porque eu desejo a sua vinda. É porque eu quero abraçá-lo. Porque eu quero olhar as marcas das suas mãos. Eu quero tocar e dizer: Deus, que linda cena. Ele deixou a marca. Nem precisava, mas ele vai deixar a marca nas suas mãos dos cravos, que era para mim e para você. E ele vai deixar a gente ver. Você anseia estar diante dele. Tem gente que fala: não, porque daí ele me leva. Paulo disse: viver é Cristo, morrer é lucro. Você ainda está com medo da morte? Porque quem tem medo da morte esquece de viver. Você não tem controle total. Quem tem filho sabe. Quem tem filho sabe que... Eu olho lá no parquinho da escola e falo para as professoras: eu queria enxergar o reino espiritual agora, 500 bilhões de anjos aqui. Segura esse. As crianças tudo no parquinho lá, pendurando, pulando. Eu falava: meu Deus, a gente não tem controle de nada. Nada. É a graça de Deus o tempo todo. Vamos seguir aqui, estamos quase acabando nossa passagem por essa carta aos Gálatas. Estamos no versículo 20. Logo, já não sou eu quem? Mas quem vive em mim? Cristo. E se esse viver que agora eu tenho, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. E o versículo 1 do capítulo 3: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne? E aqui Paulo está dizendo também para mim e para você: você está vindo aqui na igreja buscar a palavra de Deus porque domingo é dia de ir na igreja? Ou porque você quer, junto com os irmãos da família da fé, adorar ao nosso Pai de coração, porque você temos fé nele, porque estamos arduamente dia a dia tentando nos ajudar, nos apoiar uns nos outros, para continuar levando a palavra de Deus como Paulo. E eu queria deixar uma reflexão para nós encerrarmos, algumas perguntas. E a primeira é: quem vivia em você antes de Cristo? Se é que você já tem Cristo. Talvez você não aceitou Jesus. Se você não aceitou Jesus, eu vou perguntar quem vive em você hoje. Mas quem é que vivia em você antes de Cristo? Lembra aí da velha criatura, aquela qual você sepultou no batismo? Que daqui a umas 2 semanas nós vamos ter batismo aqui na igreja, gente. Avisa todo mundo. Uma grande festa. Pessoas morrendo aqui para o mundo e nascendo para Deus.
Quem vivia em você, Bernardo? Misericórdia. Quem vivia em você, Alex? Quem vivia em você, Evandro? Dona Eliane? Quem vivia em você, Dolores? Quem vivia em você, Maicon? Quem vivia em você, Israel? Luizão, quem vivia em você? Quem vivia em Paulo, gente? A lei. Inclusive a lei do pecado. Com quem Paulo andava? Com mestres da lei. Religiosos. Mas Deus não chama você para ser religioso. Quando Ele te chama para viver o estilo de vida dEle, Ele não está te chamando para você ser religioso ou andar com religiosos. Ele te chama para um estilo de vida de fé em Jesus Cristo. Ele te chama para ser filho e fazer parte de uma família de fé. É um estilo de vida de uma família cristã. Segunda pergunta. Para o tempo presente. Quem vive em você hoje? Como eu disse, talvez você não recebeu a Cristo no teu coração. E talvez você pode dizer, realmente, pastor, quem vive em mim hoje é o pecado. Eu ainda estou andando na lei do pecado. Ou talvez você vai dizer, não, hoje quem vive é Cristo, porque eu recebi Jesus no meu coração. Então é Cristo. Paulo, no tempo presente dele, era a fé em Jesus Cristo. Mudou a vida dele, a história dele. E nesse tempo presente de Paulo e o nosso, com quem você anda? Essa é a minha pergunta para você. Você tem Cristo? Com quem você anda hoje? Paulo, no seu tempo presente, depois de Cristo, ele começou a andar com os gentios, os não-judeus. E o Pedro? Pedro foi dado aos judeus. Pedro caminhava com os judeus. O Senhor deu um chamado para ele lá. Mas é um chamado. Não é anda com aquela galera e vire aquela galera. Deus não chamou eu e você para andarmos com algumas pessoas, sejam elas gentios ou mundanos, para a gente ser igual a eles. Não. Deus colocou pessoas nas nossas vidas para que a gente convide elas para andarem iguais a Cristo. Porque se você anda como Cristo, não é isso que você quer para eles? Porque se você não quiser isso para eles, esse teu Cristo aqui não ressuscitou. Ainda está morto e não morreu pelos seus pecados. Agora, se Ele morreu para te salvar, como você não vai brilhar a luz de Jesus? Como? É que nem Paulo dizia, como que eu não vou viver para Cristo? Olha o que eu fiz, olha o que Ele fez na minha vida. Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Tipo, Saulo, eu te amo, não tem por que você me perseguir. Ele podia simplesmente, dar uma esmagadinha no pescoço de Paulo. Caiu do cavalo, já podia ter caído de cabeça e morto. Não é verdade? Podia ou não podia? Quantos caem do cavalo? Meu irmão caiu do cavalo, nunca mais andou da mesma forma. Diz que dói o joelho, dói o pulso. Denilson que o diga, né, Dolores? Nem isso aconteceu com Paulo. E Deus amou Paulo, assim como Ele ama eu e você. Só que aonde nós estamos, com quem nós andamos hoje, se você tem Jesus, eles têm que ser igual a Cristo. Essa tem que ser a sua missão. E por último, quem viverá em você no passado? Porque aqui Paulo está escrevendo para a igreja da Galácia e está dizendo, ei, rapidinho vocês estão abandonando o evangelho que vocês ouviram? Isso nos remete a olharmos para frente. Quem você quer seguir amanhã? Porque eu conheço pessoas que eram super firmes na palavra de Deus, lideravam na igreja, faziam de tudo, e porque não aconteceu uma coisa na vida dela que ela queria, ela simplesmente abandonou tudo. Agora Deus não existia mais, agora não acredita mais em nada. E aí, gente, é uma bola de neve. E vai só amontoando coisa ruim. E só piora.
Até que um dia, se essa pessoa se arrepender, Jesus está como? De braços abertos. Vai dizer: vem, meu filho, vem para os braços do Pai. Quem viverá em você? Será ainda Jesus? Paulo continuou escolhendo Cristo, mesmo após suas perseguições, mesmo morrendo para si todos os dias. Ele diz: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E no seu fim, Paulo está preso numa ilha de Pátimos, pronto a ser decapitado por amor a Cristo. Até o final, Paulo viveu um estilo de vida totalmente diferente daquele que ele vivia antes de conhecer Jesus. Com quem você andará? Com aqueles que compartilham da mesma fé em Cristo? Com aqueles que compartilham do mesmo estilo de vida em Cristo? Para que Ele viva em todos nós e para que a humanidade vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Eu quero convidar você a responder essa palavra. Após isso nós vamos cear. Mas eu quero te convidar, se você pudesse colocar de pé. Sabe, esse é um dia que você pode dizer: Senhor, chega. Eu cansei de viver para mim mesmo. Eu preciso que Cristo viva em mim. De verdade. De verdade. Gente, Jesus ama a gente. Ele não fez um livro de regras. É uma carta de amor. São orientações para o nosso bem. Talvez você é um pai, uma mãe, e tem dificuldade de transmitir isso para os seus filhos. Fale com Jesus Cristo agora. E diga assim: Jesus, me ajuda como pai a educar meus filhos. Me ajuda como mãe a colocar os meus filhos no teu caminho, a viver um estilo de vida, porque sim, pai e mãe, enquanto eles estiverem na tua casa, cabe a você dar a direção, ditar o estilo de vida. Como pais, ergam suas vozes agora na presença do Senhor e diga: Senhor, misericórdia das nossas vidas, Pai. Quantas coisas nós temos errado, quantas palavras às vezes não precisavam ser ditas, Pai. Quantas coisas nós precisamos sim fazer na frente dos nossos filhos, para que eles tenham uma referência. Quantos nãos eu preciso dizer para salvar a minha casa? Espírito Santo de Deus, venha falar com cada um, Senhor. Cada um que é pai, cada um que é mãe, que está aqui neste momento. Talvez você em algum momento, ou em algumas áreas da tua vida, você sente que você está no controle e não é Jesus. Que você está vivendo o teu estilo de vida. E hoje é uma oportunidade para a gente dizer: Deus, eu não sou perfeito, mas eu estou lutando para ser. Então eu quero, Senhor, sim, sair do meu lugar. Eu quero mudar minha vida. Eu quero ter atitudes práticas. Se você é alguém que talvez tenha vivido o estilo de vida de Cristo, conforme a sua palavra, mas você ainda quer dizer: Deus, eu estou aqui, tá? Eu estou aqui, Senhor. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te abandonar. Mesmo que Satanás me faça cair 1000 vezes, eu quero me levantar 1000 vezes e correr 1000 vezes para a tua presença. Se você sente o chamado dele nesse momento, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Não para receber uma oração, mas como um ato, uma atitude para dizer: Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui, Senhor, porque eu quero te servir, apesar de mim, Senhor,
Eu quero te servir. É por isso que eu estou aqui, Pai. Porque eu quero que o meu estilo de vida seja Cristo, independente das minhas falhas. Quero te convidar você, meu irmão, minha irmã, a vir aqui à frente e juntos nós clamarmos ao Senhor pelas nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Nós precisamos de Ti. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus Cristo. Transforma minha vida. Transforma minha vida. Transforma minha vida. Transforma o meu estilo de vida. Me ajuda naquilo que eu tenho falhado, Senhor. Porque eu te amo. Porque o Senhor me amou primeiro. Toma o teu lugar, Jesus. Não porque os meus pais mandaram, porque os meus pais falaram, mas porque eu quero te agradar. O Senhor sabe as áreas em que nós temos falhado. O Senhor sabe as áreas que temos falhado. E nós precisamos de ajuda. Nós precisamos da tua ajuda. O leão da tribo de Judá, aquele que luta por nós, aquele que peleia por nós. Espírito Santo, estamos aqui, Espírito de Deus, como filhos e filhas, na tua presença. Diga para ele: Senhor, toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar, Senhor. Santo, 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 santo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, mostra para cada um de nós, Pai, as áreas em que nós precisamos ser moldados, as áreas em que nós precisamos ser transformados, Pai, para que a gente possa realmente, Senhor, pela fé, por amor a Ti, pelo desejo de Te agradar, realmente ceiar em Tua memória, porque nós cremos em Ti, porque nós acreditamos em Ti, Senhor, e ansiamos pela Tua volta. Queridos, esse é o momento de nós cearmos. Jesus Cristo tomou do cálice, tomou do pão, os consagrou e dividiu com os seus. Eu quero convidar você a nós fazermos isso, na memória dele, porque um dia nós estaremos com ele. Mas quando a gente vê este pão representando o corpo, que a gente lembre que era para ser o nosso corpo, que era para ser a nossa morte, mas é a de Jesus. E este representando o vinho, o sangue de Jesus, era para ser o meu e o teu. Então vamos cear juntos. Vem até a frente pegar da tua porção, para nós orarmos e cearmos.
sempre um momento de conserto. É o momento de nos lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O nosso estilo de vida vai refletir no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, no futuro da nossa família. O nosso Deus, Ele é um Deus geracional. E Ele trabalha de geração em geração. Por isso, nessa noite, você fazendo esse ato simbólico em memória de Jesus, você não está fazendo apenas por você, mas pela tua geração. Sabe, o Senhor nos convida a ser discípulos e não religiosos. Por isso, nessa noite, coloque o seu coração diante de Deus e fala: Senhor, eu reconheço o teu sacrifício. Senhor, de uma maneira pura e de coração, eu reconheço que preciso de Ti. Que eu preciso de Ti diariamente, Senhor. Eu preciso do Teu toque. Eu preciso que o Senhor transforme o meu caráter. Eu preciso que o Senhor transforme o meu jeito de falar, o meu jeito de tratar as pessoas. Eu preciso que o Senhor transforme o jeito que eu trato meu cônjuge. Eu preciso que o Senhor transforme a minha mente. Como o pastor falou, nós não podemos viver de uma maneira religiosa. Tudo em nós tem que ser mudado a partir de um encontro com Cristo. Tudo em nós, todas as áreas da nossa vida. Por isso, essa é uma noite de conserto. Se há uma área da sua vida que está desalinhada com a palavra de Deus, peça perdão ao Senhor, peça ajuda ao Senhor, se alinhe diante dele, que é Ele que conhece o teu coração, Ele que sabe do teu deitar e do teu levantar, das intenções do seu coração. Fala: Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu quero mudar, eu quero ser transformado, transformada nessa área. Pai, em nome de Jesus, tomamos essa casa que representa o teu corpo, o teu sangue, e nós reconhecemos quão grande amor o Senhor se entregou sem você. E nós queremos entregar a nossa vida sempre, por isso nós consagramos nós declaramos, Pai, que nós não tomaremos disso aqui para nossa própria condenação, não. Nós tomaremos em memória do Senhor. Lembrando que o Senhor nos resgatou das trevas, das mãos de Satanás. Que agora não somos mais nós a quem vivemos, mas Cristo vive. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia não me pertence mais. Aleluia. Glória a Deus. Céu e terra se encontram alinhando. Vem, vem, vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Amamos, vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Aleluias, glórias a Deus. Glórias a Deus.
Sabe, eu estava ali meditando enquanto o pastor estava pregando. Meu Deus, que palavra poderosa. Quantas chaves, né? Que abre portas na nossa vida foi entregue nessa palavra de hoje. E eu estava meditando sobre a palavra enquanto ele estava falando. Ele já tinha compartilhado comigo em casa, mas sempre quando a gente se reúne como igreja é diferente, né? Há uma unção especial. E eu estava ali meditando e o Senhor me falou bem assim: quando você ora, como que você começa a tua oração? Quais são as intenções da tua oração? Quando nós vivemos um estilo de vida em Cristo, as nossas orações sempre têm que começar direcionadas para Ele. Sabe, as nossas preocupações, tudo aquilo que a gente tem na nossa vida aqui terrena, não pode tomar a primazia, o lugar de honra. Então, para você meditar, né, em tudo isso que o pastor falou, onde está Cristo na sua vida? Qual é o lugar dele? Está lá em primeiro lugar? Ou será que é lá por último que eu lembro de Cristo? Primeiro é todas as preocupações, os meus sonhos e tudo. Cristo fica por último. O Senhor, Ele não quer o último lugar no nosso coração, mas Ele quer o primeiro. A gente já falou sobre isso, né? Na série passada. Como em uma das palavras eu compartilhei, o Senhor, Ele não quer o bolo todo, mas Ele quer a primeira fatia, o primeiro pedaço. Ele quer um lugar de honra, Ele não quer as sobras. Então, que a gente venha viver como igreja, um estilo de vida que agrade ao nosso Senhor, porque afinal de contas nós estamos aqui por causa dEle. Amém? Vamos orar então? Quero convidar você a colocar alguma coisa que talvez você tenha aí, uma dificuldade, ou talvez alguém enfermo na sua família, talvez algo que você está esperando, não sei, talvez alguma coisa que você está passando. Eu quero interceder por você nessa hora, antes de orar encerrando. Eu quero interceder, mas eu quero convidar você a colocar, se tem algo que você precisa orar e interceder, agora é uma boa hora, nós vamos orar e depois a gente ora encerrando, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, viver este estilo de vida, Senhor, como foi falado na palavra de hoje. Senhor, um estilo de vida de oração, um estilo de vida de jejum, um estilo de vida, Senhor, devocional, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e nessa hora nós queremos começar pela oração, pela intercessão, Senhor. Pai, eu não sei o que cada irmão aqui precisa, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que cada um precisa, por isso nessa hora nós queremos colocar diante da Tua cruz, Senhor, todos esses pedidos, Senhor, que cada um tem colocado diante de Ti. Seja pela saúde, Senhor, pelos enfermos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com cura, com restauração no corpo, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, nessa hora, nós tomamos posse da cura do céu sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós declaramos que doenças não têm poder contra o nosso corpo. Nós declaramos que doenças não têm poder contra a nossa mente, contra as nossas emoções. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos cura física, cura espiritual, cura emocional. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Nós também oramos, Senhor, por aqueles pedidos de oração, Senhor, seja de emprego, seja na área financeira, seja em relacional, Senhor. Senhor, o Senhor sabe o que cada um aqui precisa. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, vem com destravar de mente sobre as nossas vidas. Pai, que nós possamos enxergar como o Senhor enxerga, que nós possamos ter estratégias, que nós possamos ver além, que nós possamos enxergar como águias. Deus, que nós sejamos resolvedores de problemas, e que assim como Salomão um dia pediu sabedoria, nessa noite nós pedimos sabedoria para o Senhor, sabedoria dos céus, para resolver todas aquelas coisas que têm se apresentado diante de nós. Pai, nós somos os Teus filhos e nós cremos numa bênção geracional, numa bênção que veio de Abraão, de Isaac, de Jacó.
E que a promessa do Senhor, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através deles. Por isso nós tomamos posse dessa bênção, Senhor. Nós tomamos posse, Senhor, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós tomamos posse de todas as bênçãos e da vida abundante que a Bíblia nos promete. Pai, em nome de Jesus, guarda cada família aqui representada, guarda os casamentos, guarda os filhos, guarda o trabalho, Senhor, de cada um. Que cada um aqui, Senhor, seja uma bênção aonde estiver. Que cada um aqui brilhe a luz de Jesus, Pai, e dê muitos frutos, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Recebe, abre tua mão aí, que nós vamos abençoar você. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que você fizer. Eu declaro que você é uma bênção, e onde os teus pés pisarem, ali Cristo se apresenta com você, em nome de Jesus. Amém? Amém. Não vai embora sem cumprimentar pelo menos 3 pessoas. E domingo que vem nós estamos aqui de novo. Se tiver alguém novo aqui que quiser falar com a gente vai estar aqui na frente esperando vocês.